Boa noite, bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDCT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este é mais um programa do mês de março, mês das mulheres, e mais uma vez nós vamos falar sobre uma categoria em que elas predominam. As mulheres são 70% do setor de saúde no Brasil, que somados às esferas pública e privada e os trabalhadores do sexo masculino e feminino, contam com 1.700.000 pessoas trabalhando. E quem vai nos ajudar aqui hoje é a dirigente sindical da saúde, a Maria Aparecida Faria, ela que é do Sindsaúde São Paulo, dirigente também na Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social e da Executiva Nacional da CUT. Maria, obrigada por aceitar o nosso convite, bem-vinda. Oi, Renata, boa tarde a você e a todos que nos assistem. Eu que agradeço pelo convite, muito feliz de estar com todos vocês aqui no Giro Sindical. Então vamos começar, e a gente vai começar por um tema muito espinhoso, que é o tema da violência. A violência contra as mulheres é também uma epidemia. Em pesquisa do Senado Federal de 2021, 68% das mulheres declararam conhecer uma ou mais outras mulheres que já foram vítimas de agressão, e dentre as entrevistadas, 27% declararam elas mesmas terem sido vítimas de agressão. Entre as trabalhadoras da saúde, há a exposição ao qual toda mulher está exposta, sofre, pode vir a sofrer, mas a pandemia também colocou agora alguns casos, alguns relatos, que eu quero trazer aqui para a Maria comentar. Tem relatos, Maria, de enfermeiras que foram agredidas por maridos que haviam proibido suas esposas de se vacinarem e acharam por bem agredir a enfermeira que as vacinaram. Há também relatos de profissionais declarando terem sofrido preconceito ou agressão simplesmente por serem trabalhadoras da saúde e estarem na linha de frente do enfrentamento à Covid, tão perto do vírus. Esses relatos, eles são coisas que começaram agora ou eles são uma intensificação de uma realidade que as trabalhadoras desse setor já vivem? Então, Renata, a violência no trabalho em saúde não é uma coisa nova, né? Se a gente for pesquisar e verificar aí, em vários hospitais públicos, principalmente, e nas periferias, há muitos relatos de violência contra as enfermeiras, técnicas de enfermagem, médicas, muito mais do que os homens, né? Mas as mulheres. Porque na hora da dor, da necessidade, da revolta, né, a primeira que está ali de frente são esses profissionais, essas profissionais. E aí acontece assim, e se eu não tenho médico para me atender, se eu não tenho medicamento, se eu não tenho um leito, não é culpa do gestor público, é culpa do profissional que está ali na linha de frente. Então, inúmeros relatos, né, de agressão, principalmente por parte de familiares de pacientes que, na dificuldade do atendimento, culpabilizam esses profissionais. Então, não é uma coisa nova. Agora, o que nós estamos vivendo com a pandemia, com o Covid, foi uma coisa absurda, porque o nível de violência no trabalho cresceu muito. Por quê? O desespero, né? O desespero que se tem, o desespero da população, o desespero dos próprios profissionais, o desespero da própria gestão por falta de informação, falta de estrutura, falta de equipamento. Então, muitas vezes, a autoridade ela passa por um agir de uma forma mais, não vou dizer violenta, mas de uma forma mais agressiva, né, para conseguir ter o comando, e isso acaba gerando um estresse enorme, um tipo de violência também, que é a violência psíquica, né? A própria situação dos trabalhadores, nós estamos com uma falta de trabalhadores enorme, né? O serviço público, tanto estadual quanto municipal, no país todo, não contratam funcionários, não fazem concurso público há muitos anos, com o processo da entrega do equipamento público para as organizações sociais.
E aí você tem uma parte dos trabalhadores, das trabalhadoras já com uma idade mais avançada, muito próximo de uma aposentadoria. Você tem uma parcela nova que chegou, não tão nova, mas mais jovem, mas que também, para sobreviver por conta dos salários, tem 2 empregos, né? É o emprego no serviço público, o emprego no serviço privado, ou o emprego no município e no estado. Então, é aquela correria. E aí, com essa demanda que a Covid trouxe, mais a preocupação com a própria Covid, com a sua vida, com a vida dos seus familiares, gerou um estresse violento que repercutiu, inclusive, nas relações. Então, assim, foram violência de todas as formas. Violência no lar, porque, assim, é uma violência você não poder se aproximar da sua família, né? Às vezes, muitas vezes aconteceu de familiares não compreenderem isso, né? A falta que essa pessoa fazia, a necessidade dela estar mais ali no serviço, atendendo, mais horas dedicadas ali, muitas vezes abrindo mão de estar com a família. A falta de equipamento também gerou, é uma violência, é uma outra forma de violência, mas é uma violência, né? A falta de informação, do que estava de fato ocorrendo, né? De como atender, a falta de uma gestão mais preparada, porque embora a gente, graças a Deus, tenha o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, se não tivesse, eu não sei o que seria deste país, e o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que a gente, né, tem que assim, valorizar isso como um dos maiores tesouros que a população brasileira tem. Mas é verdade, nenhum país estava preparado para uma pandemia como essa, e muito menos o Brasil, que já vinha num histórico aí bastante difícil do ponto de vista de orçamento e de gestão do sistema público, porque o governo não estava dando a devida atenção e a prioridade que esse sistema tem, não só no atendimento à doença, mas enquanto sistema como um todo. E isso se refletiu no serviço na hora que teve a necessidade. Então, essas trabalhadoras, e eu digo elas, porque nós somos a maioria, 70% de mulheres, né? Elas foram guerreiras demais. Então, com toda a violência que sofreram, é violência física, é violência psíquica, é violência de preconceito, é violência por falta de equipamento, muitas vezes tendo que improvisar, é a violência de ter que trabalhar horas e horas e não ter descanso, é a violência de ficar fora da família, enfim, foram inúmeros tipos de violência que essas mulheres tiveram, mas foram aguerridas. A gente só vai ter noção das sequelas que vão ficar na vida de cada uma dessas mulheres a hora que a gente encerrar esse processo de pandemia. Porque aí nós vamos ver as sequelas, porque muitas vezes não são só físicas, né? São aquelas sequelas que ficam também mental, de ter vivido um sofrimento tão grande como elas viveram, quase que na pele, por assim dizer, que é lidar com tantas mortes, com tanto sofrimento, com tanta dor, numa coisa que ninguém imaginava viver nesse século. Com toda certeza, e a gente vai continuar falando sobre isso depois do nosso primeiro intervalo, e o Giro Sindical volta já. Estamos de volta e esse Giro Sindical recebe Maria Aparecida Faria, ela que é dirigente sindical do setor de saúde, e eu preciso fazer uma correção que na apresentação eu não mencionei que desde 2020 ela também preside o nosso DIEESE. Faltou isso, Maria. Então, um puxão de orelha aqui para mim e a gente vai seguir aqui a nossa conversa, retomando um pouquinho do que você falou no primeiro bloco, que você mencionou a falta de EPIs, né? Uhum. Você mencionou isso, e foi muito recorrente a mobilização das instituições que defendem os trabalhadores da saúde, a denúncia da falta de EPIs. Eu queria perguntar para você de quem foi ou de quem é a responsabilidade por ter ocorrido isso, e se essa situação ela ainda permanece em vigência.
eu diria o seguinte: a responsabilidade do gestor público, principalmente do ente federal, em não tomar decisões rápidas para agilizar a compra desse material, em não acreditar que nós estaríamos vivendo uma pandemia e que o Brasil entraria nesse processo, infelizmente, e que aqui, por ser um país de dimensões continentais, com uma desigualdade imensa, apesar do SUS, apesar da Política Nacional de Imunização, mas como não se tinha uma vacina ainda, e a gente tinha um gestor público, Ministério da Saúde, governo federal, negacionista, né, não compreendendo a dimensão que isso poderia acontecer, era só olhar o que estava acontecendo nos outros países. Então, a demora em se tomar decisões rápidas, né, e a falta de decisões também, de você ter um polo industrial como nós temos no Brasil, e que poderia ser direcionado todo para uma fabricação imensa de EPIs nesse momento, para suprir a necessidade, para não ter que exportar, a demora na exportação. Isso foi, assim, um fator crucial para acontecer o que aconteceu com a falta de EPIs e com a baixa qualidade dos EPIs que chegavam também nas unidades, porque também tinha isso. Só vou te interromper, Maria, para esclarecer aqui para quem nos ouve que EPI é o equipamento de proteção individual, e também pedir para a Maria dizer aqui para a gente quais são esses itens que fizeram falta e, como ela falou, poderiam ter sido produzidos aqui, ao invés de a gente ficar dependendo das importações. Quais são esses itens, Maria? Olha, você tem a luva, você tem a máscara, você tem o gorro, você tem, eu não sei o nome, não me lembro o nome, daquele sapatinho que você coloca, né, aquela capa no sapato, enfim, e além daquela outra máscara, que é uma máscara própria para uma pandemia como essa, né? Então, assim, são vários equipamentos, né, que a gente utiliza, principalmente no momento de epidemia, outros que nem fazem parte do cotidiano, que deveriam ser rapidamente fornecidos para toda a rede hospitalar, para toda a rede ambulatorial, para todos os equipamentos de saúde pelo país, público e privado, né? Mas, infelizmente, isso não aconteceu. E como eu também estava dizendo, Renata, é importante dizer isso, que os equipamentos que nós temos hoje, os tradicionais, são não para uma epidemia e principalmente para uma pandemia como a que nós vivemos, né? Por isso, a qualidade deles tem que ser uma qualidade melhor, tem que ser... Vocês vejam, assim, cada paciente, quando você vai atender, você não pode usar o mesmo equipamento, você tem que tirar aquela luva e colocar uma outra luva. Não tinha em quantidade necessária. É um absurdo isso. Você tinha que trocar a máscara, porque a máscara ela acaba ficando inviável. Você não podia trocar a máscara porque não tinha. Então, olha o risco que esse profissional corria, e corria o risco, inclusive, de transmitir, porque a pessoa, quando ela está com a imunidade baixa, ela pode ter não só o Covid, mas outras coisas também. Né? Então, você pode transmitir outros tipos de doença, outros vírus, outras bactérias. Então, foi uma situação que alguns trabalhadores diziam para nós o seguinte: nós estamos vivendo um inferno, isso aqui é uma coisa imensurável. Eles passavam mensagem para a gente de dentro das unidades hospitalares, das UTIs, e diziam o seguinte: nós não sabemos como nós vamos sair daqui, nós não sabemos se nós vamos sair daqui. Então, foi um caos que nós vivemos, e assim, um caos que poderia ter sido evitado, né? Se a gente tivesse uma ação mais rápida, uma reação mais rápida por parte do governo, tivesse um comitê de crise da saúde, onde você pensasse estratégias gerais para a nação, considerando as desigualdades que a gente tem no país, né? Então, mas enfim, vivemos, graças a Deus, estamos superando essa crise, mas muitas e muitas famílias ficaram marcadas para sempre com tudo isso, e as trabalhadoras e trabalhadoras também. Perdemos muitas trabalhadoras, muita gente pelo país todo, pessoas que estavam trabalhando, foram contaminadas, trabalhando, se dedicando a salvar vidas, né? Jovens, perdemos, mas enfim,
mas vamos continuar, porque esse é o trabalho do pessoal da saúde, com muito carinho, com muita responsabilidade, muito consciente do seu papel no atendimento à vida e à saúde da população brasileira. Maria, obrigada pelo monte de coisas que você colocou aqui, que com certeza seriam temas para mais vários outros programas. Por enquanto, a gente continua fazendo aqui o nosso programa, a gente vai fazer o nosso segundo intervalinho e o Giro Sindical volta já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Giro Sindical, e esse programa recebe a Maria Aparecida Faria, ela que é dirigente sindical da área de saúde e também preside o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. A campanha pelo piso da enfermagem, ela é uma campanha que defende um piso de R$ 4.750. E a gente tem um resultado, tem o dado de que 56% das profissionais que estão nessa categoria, que ocupam esse papel, não fazem jus ao piso. A campanha, hoje nenhuma brasileira consegue duvidar da importância do setor de saúde para o nosso bem-estar e a emergência de qualificar, de agradecer, de recompensar esses profissionais. A pergunta é, em que tem esbarrado o atendimento dessas reivindicações e qual é a perspectiva da campanha? Lembrando que o piso não é só para a enfermeira, também para outros profissionais da saúde, mas eu destaquei aqui a enfermeira, que é um ícone da categoria, sem dúvida, é a função mais presente. Então, em que esbarra a campanha e quais são as perspectivas? É uma campanha forte, né, uma campanha que vem sendo empreendida aí por várias entidades nacionais, entidades ligadas à CUT, outras não são ligadas à CUT, eu falo da CUT porque é a central que eu represento, mas, assim, estamos todos juntos, né, nessa grande campanha pelo piso nacional para a enfermagem. E o que esbarra é na disposição política. Né? Tem dinheiro para pagar? Tem dinheiro para pagar? Tem dinheiro, porque, na verdade, o Ministério da Saúde, o governo fazia uma conta errada, né, na nossa avaliação. Eles pegavam, assim, pelo número de profissionais que você tem nos dados estatísticos. Mas, na verdade, você tem profissionais que ele tem mais de um emprego, porque precisa ter mais de um emprego pelos baixos salários. Então, na verdade, criou-se um grupo de trabalho na Câmara Federal, né, com as diversas entidades e o Ministério da Saúde, justamente para mostrar que é possível, que tem recurso, esse recurso é do próprio Ministério da Saúde, não vai onerar, vai valorizar, e agora é um bom momento, né, após a crise, essa pandemia do Covid, onde a população viu a necessidade desses profissionais. Os parlamentares também acho que compreenderam a necessidade da importância que é ter um sistema funcionando e ter esses profissionais e reconhecê-los profissionalmente através do salário é um bom começo para se reconhecer e valorizar esses profissionais, e verificaram que, ao montar esse grupo de trabalho na Câmara Federal, incluindo aí o Ministério da Saúde, e usando os dados da RAI de 2019 do próprio CNES, foi possível ver que esse número de trabalhadores empregados, né, é um número com uma diferença muito pequena entre a RAIS e o CNES, e que, fazendo as contas desses valores, tanto para o pessoal do nível universitário, que é o enfermeiro e a enfermeira, quanto também os técnicos e auxiliares, era possível constituir esse piso salarial com próprios recursos do Ministério da Saúde. Então, o relator desse projeto é o deputado Antônio Padilha. Todo o nosso pessoal está em Brasília essa semana, dando essa tratativa para convencer o deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, a dar prosseguimento e colocar em votação. Existe já, por parte dos deputados,
uma boa aceitação desse projeto, né? Esse projeto passou no Senado, mas ele encontrou um impedimento na Câmara justamente por conta do orçamento. Que, na verdade, a gente viu que não era o orçamento, porque o recurso tem, é uma falta de compreensão e de reconhecimento mesmo da necessidade da gente ter esse piso. É claro que tem uma desigualdade no país muito grande, por isso tem uma diferença salarial muito grande, né? A região sul e sudeste, você tem um salário hoje que é totalmente diferente do que você tem no norte, no nordeste e mesmo no centro-oeste. Por isso a necessidade da gente ter um piso, porque as necessidades são as mesmas, os serviços são os mesmos, e os profissionais pretendemos que sejam os mesmos, da mesma qualificação, né? Enfim, e, portanto, devem ser valorizados e reconhecidos como tal. Com toda certeza. Estamos aqui torcendo pela campanha e esperamos fazer um outro giro já com o resultado do projeto aprovado. E a última perguntinha, Maria, você é a terceira mulher que preside o DIEESE, essa instituição que tem 67 anos de história. Eu queria te perguntar quais são os desafios de presidir essa instituição como mulher e qual é aí a perspectiva para o qual o DIEESE se debruçará nos próximos anos, em que você ainda estará presidindo a entidade? Olha, eu devo confessar para vocês que, assim, presidir o DIESE, né, representando, né, é uma direção política, representando os trabalhadores de todas as centrais que estão ali no DIESE, de todos os sindicatos que não estão em central nenhuma, mas estão no DIESE, é uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande. E por ser mulher também, né? A gente está presidindo uma entidade que tem nome, que tem história, que tem trajetória, e que em 67 anos, ser a terceira mulher, olha só, né? É uma coisa que nos alegra, nos orgulha e nos honra muito. É uma equipe que, durante esse período todo da pandemia, com tantos revés que nós tivemos, com tantas reformas, retirando direito, a reforma trabalhista, né? E a dificuldade que o movimento sindical enfrentou, com muitos postos de trabalho fechando, os sindicatos tendo dificuldade, mas eles estavam ali, firmes, fortes, dando sustentação para o movimento sindical, fazendo pesquisa, elaborando notas técnicas, trazendo um parecer para a gente analisar com mais clareza, porque todo mundo ficou abobalhado com tanto sofrimento, com tantos problemas, mas a equipe técnica do DIESE é qualquer coisa que merece aplausos de todos nós, classe trabalhadora deste país, de todos aqueles que acreditam nesse país e que lutam por um país melhor, porque o DIESE, de fato, se dedica. Então, o desafio que eu vejo é a gente continuar, né, honrar durante a nossa estada lá, a minha estada como presidenta e de todo esse grupo que está comigo lá na direção do DIESE, esse grupo político, esses mais 2 anos que nós vamos estar à frente, enfrentando todas essas demandas. Você tem mudanças enormes que a própria pandemia antecipou, como o 5G, com a entrada das novas tecnologias no setor saúde, de uma forma bastante considerável também, mas em vários ramos de atividade, isso modifica bastante o processo, as relações de trabalho e o perfil do emprego no país. Então, o DIESE tem uma responsabilidade muito grande em ajudar o movimento sindical a compreender isso para a gente pensar as novas formas de organização e representação e, inclusive, discutir no Congresso Nacional a regulamentação dessas profissões e dessas novas relações e gestão do trabalho. Maria, eu quero te agradecer por ter participado hoje aqui com a gente do Giro Sindical, ainda no especial do mês de março, o mês que homenageia as mulheres, o mês que trata das suas lutas. Sem dúvida, esse programa é dedicado aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde que vieram a óbito, então a gente quer se solidarizar com as famílias que perderam os entes queridos trabalhando no setor de saúde. Eu fico emocionada, não é fácil falar sobre isso, é muita morte no país, e a gente que está aqui acompanha essa luta
e a gente quer o reconhecimento dela agora também, fazemos coro ao reconhecimento através do piso salarial e todas as outras demandas que os trabalhadores têm. Então, eu quero já aqui encerrar a minha participação. Eu sou Renata Belzunces, apresentei mais um Giro Sindical e passo agora para a Maria dar o seu tchauzinho. Eu agradeço, Renata, a você e a todos que nos assistem. Muito obrigada pela atenção e um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Seguimos.